Ela começou fazendo vídeos cantando, fez sucesso na atuação e logo cedo foi indicada ao Oscar, só faz filmaço atrás de filmaço, mas ela tem ressentimentos do Brasil após o lance no ano passado. Nesse vídeo você vai saber mais sobre tudo isso e sobre ela, conferindo 10 curiosidades sobre a atriz Florence Pugh, a princesa Irulan de Duna Parte 2. Então, ó, vamos nessa! If you travel with the Tabasco, any food that you're given, even if it's shit, you can make amazing. So that's my logic. Fala pessoal, eu sou o Pedro e Florence Rose Pugh nasceu no dia 3 de janeiro de 1996, tendo atualmente 28 anos de idade. Ela é de Oxônia, na Inglaterra, no Reino Unido, e tem 1,62 m de altura. Quando ela era mais nova, ela sofria de asma e de traqueomalácia, então seus pais foram aconselhados a criá-la, pelo menos ali nos seus primeiros anos de vida, em um local mais quente. Com isso, ela passou os primeiros anos da sua infância em Andaluzia, na Espanha. Ela passou, de fato, apenas os primeiros anos da sua vida ali na Espanha. Pelo que eu consegui encontrar na internet, ela viveu lá dos 2, 3 anos até os 6 anos de idade. Atualmente, ela consegue viver com a asma e com a traqueomalácia. Ela mesma contou que agora, como adulta, não a afeta tanto. Mas, quando ela acaba ficando doente, isso acaba sendo mais um problema. Por conta desse problema, quando ela ainda era criança, tiveram que colocar meio que um tubo na sua traqueia para ajudá-la a respirar da maneira certa. Então, por isso, desde bem jovem, a sua voz é um pouco rouca. Eu também tive problemas na garganta quando era criança, por isso, por exemplo, a minha voz é assim, então, Florence, eu te entendo. E a própria, hoje em dia, é bem de boa com isso, sabe? Tanto que na sua bio do Instagram diz o seguinte: atriz com voz rouca e risada confusa. Mas mesmo assim, isso não a impediu de cantar, muito menos de cantar muito bem. Desde quando ela voltou para Londres, após se recuperar dos problemas respiratórios, ela começou a se interessar por atuação. Desde muito jovem, ela já fazia peças, já atuou em peças, por exemplo, durante quase todo o seu ensino fundamental e seu ensino médio, até de fato conseguindo seu primeiro trabalho como atriz em 2014, quando tinha 17 anos, atuando no filme The Fallen. Mas ainda antes desse filme, ainda antes de iniciar uma carreira profissional como atriz, ela postava no seu antigo canal no YouTube alguns vídeos dela cantando, onde ela fazia covers de algumas músicas famosas, com a própria cantando e tocando violão. Ela não posta mais vídeos nesse canal, sabe? E ela mesma contou que quando passou a estourar na atuação, ela parou de focar muito no canto, focou mais na atuação, em melhorar como atriz, cantava apenas em casa ali, como quem nunca nada, como hobby, mas recentemente isso tem mudado. Por exemplo, ela cantou no filme A Good Person, ela fez uma música chamada Midnight com seu irmão, o cantor Toby Sebastian, e eu acho que já tá na hora dela fazer um musical. Falando no seu irmão, o Toby Sebastian, ele é cantor e ator. Inclusive, ele já apareceu em Game of Thrones. E isso acaba sendo curioso, porque o filme de estreia da Florence como atriz foi The Fallen, filme com a Maisie Williams, que é a Arya Stark. Aliás, os vídeos sobre Game of Thrones e sobre House of the Dragon estão voltando. Já semana que vem vai ter um vídeo novo. Voltando a Florence, ela teve uma ascensão até que rápida como atriz. Por exemplo, ela fez a série Marcella, logo depois os filmes King Lear, Outlaw King, Lutando pela Família, sendo esse o primeiro filme em que ela foi a protagonista, Midsommar, filme que a tornou conhecida como uma baita atriz em potencial, e logo depois ela fez Adoráveis Mulheres, e foi aí que ela estourou de vez. Por conta do seu trabalho em Midsommar, ela não teve tempo suficiente para conseguir ensaiar com outras atrizes antes de fato gravar Adoráveis Mulheres, mas isso não atrapalhou. Ela ainda assim foi lá, fez o filme e foi extremamente aclamada pelo seu trabalho, ganhando inclusive a sua primeira indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante em 2020. Foi nesse momento que a sua carreira mudou completamente, porque logo depois saiu Viúva Negra, com ela agora ganhando papel recorrente na Marvel, porque ela já apareceu como Yelena Belova em Hawkeye e está nesse momento que eu estou postando esse vídeo, gravando o filme Thunderbolts, que sai no meio do ano que vem. Pouco tempo depois, ela fez o filme Não Se Preocupe Querida, que foi mais interessante ler as fofocas de bastidores do que de fato ver o filme. A Florence não participou da divulgação do filme, e a desculpa oficial, segundo seus representantes, é porque naquele momento ela estava muito ocupada gravando Duna Parte 2.
mas também tiveram diversos rumores de que ela não ficou satisfeita com o trabalho da diretora Olivia Wilde, que ela, ao invés de dirigir o filme por ser a diretora, ficava supostamente dando uns pegas no Harry Styles, que também tá no filme, e que às vezes a própria Florence ia lá e ela mesma dirigia algumas cenas, para, né, não perder o dia. Como eu disse, oficialmente ela não promoveu o filme por estar ocupada, né, gravando Duna Parte 2, mas esses rumores, essas fofocas de bastidores foram bem fortes e bem intensas na época, que com tanta coisa acontecendo, é difícil falar o que é verdade, o que é mentira. Mas enfim, se você for ver o filme, cara, uma das poucas coisas que se salva é justamente a Florence Pugh. Falando em Duna Parte 2, antes de fato ela fazer o filme, ela antes fez alguns projetos interessantes. Por exemplo, ela participou da dublagem de Gato de Botas 2, fez o filme A Good Person e também fez Oppenheimer. O seu papel em Oppenheimer é curioso, porque ela aparece mais no começo do filme e aparece muito pouco. O Nolan contou que quando ofereceu para ela o papel, ele pediu 1000 desculpas, porque ele sabia que ela apareceria muito pouco no filme e que ainda teria uma cena pelada. Então ele fez o seguinte, ele ofereceu para ela o papel e deu para ela o roteiro para ela ler, para ela decidir se achou interessante e se quer ou não participar. Bom, ela topou, ela mandou muito bem no filme, mesmo aparecendo pouco, soube atuar nas suas cenas com Cillian Murphy, e Oppenheimer, cara, é um filme excelente, eu acho que todo mundo concorda. Mas isso acaba sendo curioso, porque logo após Oppenheimer, ela fez aqui Duna Parte 2, onde ela também aparece muito pouco. Ela tá literalmente no modo o importante é participar. O Denis Villeneuve contou que quando ofereceu para ela o papel, ela disse que, se ela topar, aqui no segundo filme, ela vai aparecer pouco. Será pontual e importante. Mas se tiver um Duna Parte 3 que vai acontecer, tá quase confirmado, aí sim ela será uma das protagonistas, o que aparentemente é o que vai acontecer. Mesmo ela aparecendo pouco em Duna Parte 2, isso não a impediu de se divertir muito no set. Ela contou várias histórias com Christopher Walken, que ficou meio que intimidada quando foi falar com ele pela primeira vez, mas que ele foi um amor com ela, que eles ficavam toda hora falando sobre donuts, quais são seus donuts favoritos, já que o Christopher Walken adora donuts, e ela também se divertiu muito gravando com Timothée Chalamet, tanto que o Denis Villeneuve ficava toda hora separando os dois no set, porque eles não paravam de ficar se divertindo, fazendo piadas, zoando um ao outro, já que eles são amigos bem próximos desde Adoráveis Mulheres, e mantiveram amizade ao longo dos anos. Já que eu falei de Duna Parte 2, não tem como eu não falar dela aqui no Brasil. Ela veio pra cá no ano passado pra CCXP, onde ela, o Austin Butler, o Timothée Chalamet, a Zendaya e o Denis Villeneuve promoveram Duna Parte 2. Eu tava lá no painel, cara, foi bem divertido, tava tudo indo certo. Porém, após ela dar entrevista ali no palco Omelete, quando ela e outros atores foram lá posarem para tirar fotos, o que é normal, uma fã jogou uma pulseira de amizade para Florence, mas a pulseira bateu na cara dela e tudo isso, claro, viralizou muito na internet. Assim, nem preciso falar que isso é um absurdo, sabe? A intenção da fã foi boa, você parando pra pensar, sabe? Ela queria apenas presentear a Florence, mostrar o carinho que ela tem pela Florence, sabe? Mas ela fez isso da pior maneira possível. Mas aparentemente tá tudo resolvido. E não, ela não odeia o Brasil, não odeia os seus fãs brasileiros. Inclusive, em uma entrevista para o BuzzFeed, ela comentou que a coisa mais legal que ela ganhou dos seus fãs foi justamente um avental que ela ganhou dos seus fãs brasileiros. Então não, ela não pegou ódio pelo Brasil nem pelos seus fãs. Foi apenas uma situação chata, mas deu tudo certo, sabe? Se não, se ela tivesse alguma coisa, algum rancor do Brasil, ela nem teria falado bem dos fãs brasileiros na entrevista, que saiu nesse ano. Ainda sobre seus filmes, ela também esteve na dublagem do filme O Menino e a Garça, que também foi indicado ao Oscar, e também gravou uma comédia romântica com o Andrew Garfield, que sai em algum momento desse ano. Mas, voltando um pouco, eu comentei sobre o filme A Good Person, o filme que foi dirigido pelo seu ex, o Zach Braff. Os dois namoraram por mais ou menos uns 3, 4 anos, e foi um namoro um tanto quanto que polêmico. Não polêmico pela relação deles, como a relação estava se desenvolvendo, e sim pela reação do público, já que o Zach é 20 anos mais velho do que a Florence Pugh. Eles terminaram em 2022, mas ainda assim, ela gravou o filme A Good Person, filme que ele dirigiu. Então, mesmo após o término, eles aparentemente seguiram como amigos, e a Florence atualmente segue solteira. Parece meio aleatório ela ter ganhado um avental dos seus fãs brasileiros, mas não é aleatório.
No seu Instagram, ela tem meio que um quadro chamado Cooking with Flo, onde ela faz uma série de stories fazendo alguma comida, dando dicas, comentando alguma coisa, ensinando a cozinhar, e justamente para os próximos episódios do Cooking with Flo, ela ganhou esse avental. Esse programa é bem legal, cara. Se você curte inglês e curte, né, culinária, vale a pena dar uma olhada. Tem alguns destaques lá nos seus stories e tal, que, pô, eu acho bem interessante. Eu, pelo menos, gosto de assistir. E caso você vá lá, dá uma olhada, seguir ela, também me segue, @goodnerd23 em todas as redes sociais. Ainda sobre comida, ela comentou em entrevista para a Vanity Fair que sempre anda com um pouco de tabasco para todo local que ela vá, literalmente todo local, ela frisou isso na entrevista. O tabasco é meio que um molho, e segundo ela, mesmo se a comida estiver ruim, é só você ir lá, tacar um pouquinho de tabasco que a comida fica boa. Então, fica a dica. Ela também comentou que é muito fã de tzatziki. Eu falei errado, mas se escreve assim, que é tipo uma pasta de iogurte de pepino típico da Grécia e da Turquia. Isso, inclusive, também tá na bio do Instagram dela. Não tem como fazer um vídeo de curiosidade sobre a Florence Pugh e não comentar sobre ela ter um posicionamento feminista. Ela sempre se envolve em debates sobre feminismo, sobre igualdade de gênero, especialmente na indústria cinematográfica, se envolve com ativismo ambiental, também fazendo parte do movimento Time's Up, que visa combater o assédio sexual. Além disso, especialmente em 2022, tiveram muitas críticas sobre o seu corpo, e ela mesma veio a público e disse que não tá nem aí, que não tá tentando esconder nada, esconder a celulite, que ao invés de criar uma imagem irreal sobre si mesma, ela prefere expor o seu corpo real, expor a sua celulite, por exemplo. E ela também comentou que ao invés de ficar dando palco para comentários abusivos e agressores, ela prefere combatê-los mostrando que está feliz e satisfeita com seu corpo. Cara, eu confesso que adoro ela, sou um fã já de longa data, desde Midsommar, que eu achei a atuação dela maravilhosa, e anotem aí, se ela continuar assim, não dou uns 3 anos pra ela ganhar um Oscar. Não é nem ser indicada, é ganhar um Oscar. E outra atriz que também merece um Oscar é a Rebecca Ferguson, que com todo respeito a todo mundo de Duna, na minha opinião, ela entregou a melhor atuação do filme. Cara, ela destruiu nos 2 filmes, na parte 1 e na parte 2, assim como o Timothée Chalamet, que entregou a melhor atuação da sua carreira aqui nesse filmaço que foi Duna parte 2. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!